Muito bem, vamos então estudar a palavra de Deus e ver o que o Senhor nos ensina. Jesus é nosso modelo. Jesus caminhou aqui na terra de uma maneira tão maravilhosa no poder do Espírito Santo. Tudo o que ele fez, tudo o que ele falou, tudo aquilo que ele exerceu como homem foi no poder do Espírito Santo de Deus. E Jesus, quando ele subiu aos céus, ele disse: vou enviar o Espírito Santo, para que nós pudéssemos viver dentro deste contexto de ser parecidos com Jesus, de termos também o que Jesus teve, de viver como Jesus viveu. Às vezes pensamos, somos fracos, somos pecadores, estamos sempre caindo, mas a palavra de Deus nos chama para ser perfeitos, nos chama para sermos santos, nos chama para viver como Jesus, ser imitadores do Senhor. Vamos ver um momento muito especial na vida de Jesus, quando ele se transfigurou diante dos discípulos. Em Lucas 9, de 28 a 35, nós lemos assim: E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Bem, ali estava Jesus, em um alto monte. Ele chamou 3 dos seus discípulos, 3 mais próximos: Pedro, Tiago e João. Interessante que os 3 eram pescadores. Os 3 estavam acostumados ali com o mar da Galileia, e quando você sobe o grande monte Hermon, você pode divisar quase toda a terra. Você pode ver ali a Galileia e você pode ver até mais longe do monte Hermon. Jesus subiu a um alto monte, muito possivelmente o Hermon. E lá, junto com os 3, a palavra nos diz que Jesus se transfigurou, mudou de forma. Ele se transfigurou como? Luz. A luz que estava no seu interior, a glória que estava dentro dele, era como se extravasasse de seu corpo, de sua carne, e o seu rosto começa a brilhar como o sol. A sua pele brilha, a sua roupa fica tão branca por causa do brilho da sua pele. E os discípulos viram. A palavra diz que apareceram do lado de Jesus 2 homens, Moisés e Elias. Aquela visão tão fantástica. E eles conversavam com Jesus a respeito da sua morte, a respeito daquele dia glorioso, porém tão difícil. Aquele dia que Jesus iria orar ao Pai dizendo: Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Porém, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Se é possível, afasta de mim este cálice. Jesus estava ali diante do Pai como homem. Senhor, Pai, é muito difícil esta hora. E nós vemos que Moisés e Elias. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, porque a lei e os profetas nos falam de Jesus e daquilo que ele faria para que o homem fosse salvo. Tanto a lei nos mostra que, por causa do pecado do homem, o sangue tem de ser derramado. Sangue de animais, sangue de inocentes devem ser derramados. Este sangue de ovelhas, de bodes, de novilhos, prefiguravam um sacrifício perfeito. O sacrifício do Cordeiro de Deus, o sacrifício de Jesus. E todo esse sacrifício é mencionado na lei de Moisés. Elias representa os profetas que profetizaram a respeito do Messias que viria para salvar Israel, que viria para salvar o homem, o Messias que viria, ungido de Deus.
E no poder do Espírito Santo, ele haveria de abrir os olhos aos cegos, de fazer paralíticos andarem, coxos, de abrir os ouvidos dos surdos, haveria de expulsar os demônios de pessoas opressas. O Cristo de Deus era anunciado através dos profetas. Então Moisés e Elias, representando a lei e os profetas, ali estavam para falar com Jesus a respeito do dia da sua morte. No verso 32 nós lemos: E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Que coisa linda, que coisa tremenda vemos aí na Escritura. Jesus transfigurado, Jesus mostrando a sua glória, Jesus mostrando que ele era o Filho de Deus. Jesus mostrando o seu interior, luz, bondade, Deus. E ali estavam Pedro, Tiago e João assistindo toda aquela cena. E o texto nos diz que eles estavam sonolentos. Interessante, não é? Eles estavam com sono naquele dia, quando Jesus, no Getsemane, disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Eles estavam com sono, eles não acompanharam Jesus, eles não viram Jesus em toda a sua agonia, em toda a sua angústia. Estavam com sono porque cearam tanto, tomaram da ceia e estavam a barriguinha cheia, noite. E eles não estavam ali com Jesus, acompanhando o momento difícil. Subiram o monte da transfiguração, uma caminhada longa, uma jornada de subida, e cansados também estavam adormecidos. Então acordam e vem toda aquela glória, e vem Moisés e Elias, e vem o brilho de Jesus, e ficam tão extasiados com a glória, que dizem ao Senhor. Pedro diz: Vamos fazer 3 tendas, vamos morar aqui, vamos ficar por aqui. Jesus, a tua glória é tão grande, vamos ficar aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Então, enquanto ele falava, uma nuvem os encobriu. Eu não sei se você já atravessou uma nuvem de avião, sentiu a turbulência, sentiu o peso daquela nuvem, a densidade dela, que você não enxerga nada ao seu redor. A nuvem abraça o avião, a nuvem encobre. Aquela nuvem os encobriu. Eles não podiam ver uns aos outros e temeram. E daquela nuvem saiu a voz do Pai dizendo: Este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. Esta é a glória de Deus em Jesus revelada, para que nós possamos ouvir a sua voz, para que nós possamos obedecer aos seus mandamentos. A Ele ouvi. A Ele ouvi. A glória de Deus está revelada em Jesus. Jesus disse: se vocês me amam, vão guardar os meus mandamentos. Se vocês me amam, vão ouvir a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você tem discernido a voz do Senhor? Você tem ouvido a voz de Jesus? A sua palavra fala ao seu coração? Você teme e você compreende a voz do Senhor? Você é uma ovelha dele? Ou você quer ser? Que tal a partir de hoje? Então eu te convido a orar comigo. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, entregando sua vida ao Senhor, dizendo assim: Senhor Jesus, Filho de Deus, reconheço que Tu és o Filho de Deus e vieste ao mundo para dar a sua vida para me salvar. Eu me entrego a Ti, eu Te peço perdão pelos meus pecados.
Eu te peço que tu me dês um novo coração, uma nova vida. Enche-me do teu Espírito Santo, dando-me certeza de salvação, dando-me alento, dando-me alegria de viver para ti. Dá-me o teu Espírito para me ensinar a obedecer e a viver em tua presença e a ser como Jesus, a fazer a vontade do Pai. Eu me entrego a ti hoje e para sempre. Pai, oramos pelas pessoas que nos assistem, oramos por aqueles que estão atribulados, por aqueles que estão, ó Deus, angustiados, aqueles que se sentem, ó Deus, traídos, aqueles que estão chorando lágrimas de amargura, de dor, de sofrimento, de perdas. Ó Espírito Santo, consola os corações. Espírito de Deus, traz libertação para os cativos, liberta dos maus pensamentos, liberta dos vícios, liberta do pecado, liberta de toda aliança feita com as trevas, quebra as correntes, rompe as algemas, abram-se as prisões, sejam livres em nome de Jesus. Traz salvação, alegria, paz em cada lar. Traz a resposta às orações aos que te pedem. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.